Está no ar pela Vibe Mundial. Programa Sabedoria na Prática. Com os escritores e consultores existenciais Cauim e Ianin. A paz não existe. Boa tarde, amores. Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial FM, a rádio que toca a sua vida. Estamos aqui novamente com o programa Sabedoria na Prática. Nós somos Cauim e Ianin, somos professores, consultores e os fundadores da Coexiste. E a Coexiste é uma escola existencial que promove métodos, didáticos, para que você possa conhecer quem você realmente é, mas de uma maneira muito objetiva e muito aplicável no seu dia a dia, de uma maneira que não fique só na teoria, porque é muito fácil a gente adquirir uma informação, ficar com uma informação na mente e não conseguir praticá-la, não conseguir colocar em prática realmente no seu dia a dia tudo que a gente aprende nessa jornada da ascensão espiritual. E é muito comum acontecer isso, As pessoas estudarem muito, sim, terem bastante teoria e isso acaba não vindo para a aplicação na prática, A hora que você vê, você está seguindo um condicionamento, Exatamente. Então, você estuda, aprende muitas coisas, teoricamente, mas no dia a dia acaba continuando aquele condicionamento que você sempre, dentro do qual você sempre viveu. Parece que você tem que continuar seguindo aquilo. Aliás, a gente vai falar hoje. Mais ou menos, a gente vai falar sobre isso. Assim. Sim, mas acho que é muito isso mesmo, Porque isso te aprisiona numa história, Sim, sim. Porque o que nós vamos falar hoje é sobre liberdade. O que é liberdade, afinal? Mas antes eu quero convidá-los para conhecer os nossos conteúdos nas nossas redes. Se você quiser saber mais sobre a Coexiste e saber sobre o que a gente fala, tem muitos vídeos no YouTube. Procura sobre Coexiste Conteúdo no YouTube e Coexiste Oficial no Instagram. Então tem conteúdos curtos, tem palestras longas, tem palestras de 2 horas, de 3 horas, tem de 30 minutos, tem de tudo, Então você tem o podcast, o podcast que se chama Não Dá Para Desouvir, que você pode ouvir tanto no YouTube quanto no Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio. E então tem muitas maneiras de você conhecer o conteúdo, o currículo da verdade a partir da didática que a gente aplica. E se você quiser um curso formal, orientado, sistematizado, para que você possa tirar da sua mente as barreiras que te impedem de entender o que é a vida, o que é o mundo, o que é Deus, o que é você, afinal, E para quem gosta do livro Um Curso em Milagres, principalmente, nós somos estudiosos do livro Um Curso em Milagres, e o nosso curso, que se chama A Verdade Presencial, ele é totalmente dedicado a te entregar elementos para que você possa corrigir algumas ideias que atrapalham o entendimento desse livro, O entendimento desse conteúdo que é muito disruptivo, que é muito importante, mas muito fora da mentalidade humana. Então é um pouco difícil de entender e praticar. Estou falando do livro Um Curso em Milagres, Nosso curso é todo dedicado para que a pessoa possa realmente entender esse livro. Ok? Nossa, estou sentindo a minha voz um pouquinho diferente, mas a gente foi num casamento esse fim de semana e tava um som muito alto e eu acabei falando bastante, conversando, Eu acho que eu tô com a vozinha um pouquinho assim, mas tá tudo bem, Tá tudo bem, tá tudo bem. Ok, gente. Me diverti muito nesse casamento. Aliás, parabéns, Joana e Marcos, pelo casamento, são grandes amigos. E foi um casamento maravilhoso, totalmente voltado para a fidelidade de propósito, para a união com Deus e com todos. Foi muito lindo. Enfim, vamos falar sobre liberdade, Isso. Afinal de contas, o que é liberdade, que nem você estava falando, que a gente estava conversando agora há pouco sobre liberdade. Parece que liberdade é fazer o que dá na cabeça, Assim, se a gente perguntar para as pessoas assim, o que é liberdade, Porque as pessoas falam muito, eu quero ser livre, quero ser livre. Até existe uma ideia de que se você tiver muito dinheiro, você vai poder ser livre, porque você vai poder fazer tudo que você tem vontade, ou fazer tudo que dá na tua cabeça,
Será que fazer tudo o que der na sua cabeça é liberdade? Porque, assim, a gente precisa realmente entender o que é liberdade. Porque mesmo que você faça tudo o que você imagine que você queira, você percebe que fica uma sensação de que você ainda não está sendo livre? Fica uma sensação de que você ainda não está conseguindo fazer tudo o que você quer. Fica faltando alguma coisa. Não tem uma sensação de liberdade envolvida, sabe? É engraçado isso, porque se a pessoa está fazendo tudo o que ela quer, ela teoricamente ela ficaria sossegada e plena, né? Estou fazendo tudo o que eu estou afim e tal. Mas parece que ainda não é suficiente. Está sempre faltando alguma coisa. Isso acontece porque a maioria dos seus desejos e vontades, eles vêm de um condicionamento que parte de um conjunto de crenças. Esses desejos e vontades que vêm do inconsciente, eles são frutos de um sistema de crença. Eles são frutos de condicionamentos. São normalmente coisas que você aprendeu que você tem que querer, mas que não necessariamente você quer. Você não consegue saber o que você realmente quer para você poder se dedicar a isso e realmente se sentir livre fazendo alguma coisa. Então, o que acontece? Esse conjunto de crenças, né, que dirige a nossa percepção, que dirige nossas escolhas, que dirige nossas vontades, o que acontece? Você se identifica com um sistema de crenças, né, que se chama personalidade, e esse sistema de crença, você gera uma sensação base. O seu sistema de crença, que é a maneira que você pensa, gera uma sensação base, que é a sua sensação interna de todo dia. Essa sensação interna, ela gera uma frequência. Então é isso. Você, a partir do momento que você se identifica com um conjunto de crenças, você está aprisionado numa frequência. Por isso que é complicado falar sobre liberdade. Porque aí você fala, eu quero fazer tudo o que me der vontade. Mas todas as suas vontades estão dentro dessa bolha de crenças que geram uma frequência. Então você vai fazer tudo o que te der vontade dentro dessa frequência. Sim. Só que isso é uma prisão. É como se você estivesse preso dentro de uma casa e falasse, aqui eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Então você está dentro de um sistema fechado de ideias. E você vai ter só as experiências, né? Tipo, onde você vai trabalhar, com que carro você vai andar, se você vai andar de metrô, de ônibus, de trem, de avião, né? Assim, o seu dia a dia, sabe? Onde você vai trabalhar, com quem você vai conviver, as experiências que você vai ter no dia. Isso é determinado pela sua frequência, pelo seu sistema de crença. O seu sistema de crença determina o seu jeito de falar, o seu tom de voz, a entonação, as reações que você tem diante das coisas, as interpretações que você faz das coisas, a maneira que você vê o mundo, a maneira que você se relaciona, o seu nível de medo, o seu nível de confiança, tudo é determinado pelo seu sistema de crença. Então, por mais que você exerça a sua livre ação dentro das suas crenças, você está agindo livre, preso dentro de um sistema. Sim. Entende? Aprisionado dentro de um sistema de pensamento. Você se aprisionou numa frequência. Você não vai conseguir fazer nada fora dessa frequência. Porque, assim, a gente faz uma imagem sobre nós mesmos, né? Se perguntar para você sobre você, você vai falar coisas sobre você, coisas que você pensa sobre você, coisas que você acredita que essas coisas definem você. Então, é um conjunto de ideias, é uma imagem que você faz de você, uma imagem conceitual que você faz de você. E essa imagem conceitual, ela vem, você traz isso para os seus relacionamentos, traz isso para o mundo, traz isso para os cenários onde você transita. Você traz uma imagem física e comportamental, né? Assim, tipo imagem, som e movimento. É uma imagem, é um trânsito, é um perfil comportamental que você traz que representa a imagem conceitual que você fez de você. Então, assim, se você fosse tudo que você pensa sobre você, então esse seu trânsito no mundo, conforme você está
exercendo seria o seu natural, né? Mas se essa imagem que você fez de você, se ela não é a verdade sobre você, então você está se aprisionando numa condição que você estabeleceu, que você resolveu acreditar, que são crenças. Crença é tudo que você simplesmente resolveu acreditar, né? Então, o que são crenças sobre você? Coisas que você resolveu acreditar sobre você. Não que necessariamente isso defina você. Então, se você está seguindo, se os seus quereres, se a sua vontade, entre aspas, né? Se a sua vontade está seguindo tudo isso que você estabeleceu como sendo as crenças sobre você, então você está aprisionado nisso. Então, tudo que você fizer vai ter como base isso. Onde você estiver, não importa onde você está, se você está com os amigos, se você está na família, se você está no trabalho, tem um conjunto de ideias que você formou sobre você que te acompanham onde você estiver. E são essas ideias que estabelecem as suas reações, estabelecem as suas ações e as suas reações dentro do contexto onde você transita. Entendeu? Então, quando a gente fala em liberdade, de verdade mesmo, então é assim, ó, peraí, eu quero me posicionar nesse lugar, independente de tudo que eu já pensei sobre mim, eu vou deixar o passado de lado, tudo que eu já pensei, e também não vou ficar imaginando o futuro, eu vou ficar quietinho assim, vou ficar olhando, e eu quero ser espontâneo. Tem uma coisa que se chama espontaneidade. O que é espontaneidade? Espontaneidade é o contrário do condicionamento. Espontâneo é aquilo que vem de você, do que é essencialmente você, de tudo que Deus te deu. Então, quando isso vem de lá de dentro de você naturalmente, e o que acontece é que vem amorosamente, né? Porque tudo que é seu de verdade vem com muito amor, porque você foi criado pelo amor, foi criado por Deus, então foi criado pelo amor. Então, o seu natural, a sua espontaneidade é sempre muito amorosa. Então, se você for espontâneo, sem considerar tudo que você já pensou ou com medo do futuro, tal, se for algo espontâneo, esse algo será incrível e você vai se sentir muito bem transitando dentro do seu meio, né? Agora, e vai se sentir livre. O espontâneo é livre, né? A espontaneidade é liberdade. Mas se você estiver condicionado a tudo que você já pensou, todo o seu passado, tudo que você estabeleceu como sendo os seus limites, aí você fica fechado, fica preso, aprisionado nisso que você mesmo estabeleceu. Então, na verdade, a liberdade é ser livre do que você mesmo pensou sobre você. Então, a partir disso, assim, quando a gente fala sobre liberdade, o que é liberdade mesmo? Liberdade é estar acima das frequências, né? Liberdade é estar livre das crenças, livre dos condicionamentos. É realmente você agir a partir de quem você realmente é. Agir a partir da sua essência, a partir dos atributos do ser real que você é. E não a partir das imaginações que você fez sobre você. Dessa imagem, né, que você assumiu como sendo você e que não necessariamente é. Inclusive, esse gap entre quem você realmente é e quem você acredita que você se tornou, esse gap gera muito conflito interno. Esse é todo o conflito. Então, se você... o exercício da liberdade, né, em última instância, é o exercício de uma mente sem crenças. Uma mente onde não há pensamentos equivocados, onde não há ideias mentirosas sobre nada, nem sobre ninguém. Uma mente limpa, uma mente quieta, uma mente onde só há pensamentos verdadeiros. E a partir daí, você não está aprisionado em nenhuma frequência. Porque quando a gente fala em frequência, nós estamos falando de todo o sistema do universo inteiro, né? O sistema do mundo, que a gente chama de mundo, né? O universo todo,
o sistema das formas, o sistema das ideias, o mundo das ideias, onde há forma, há frequência, onde há ideias, há frequência. Então, quando a gente fala sobre a nossa realidade, isso é muito falado sobre no livro, no Curso de Milagres, nós não estamos falando de frequência, né? Frequência, quem gera frequência são as ideias. Então, para você se sentir realmente livre, você precisa começar a experimentar momentos de uma mente sem ideias. Isso a gente pode experimentar num estado meditativo, por exemplo. A meditação, ela tem a intenção de alcançar um estado onde se pare todos os processamentos mentais e você fique realmente num estado de presença. Esse estado de presença, como o Cauim estava falando, é o estado que você pode experimentar a ausência de frequências, pode experimentar uma espontaneidade, saber como que é realmente o seu jeito verdadeiro de pensar. Talvez, se você conseguir manter por um pouco mais de tempo esse estado de presença, saber como que é a sua atuação no mundo a partir do seu estado natural de ser, que é o seu estado sem esses pensamentos, esse monte de pensamentos, essa fritação, essa mente perturbada, cheia de conclusões e opiniões e pensamentos que ficam girando e que te ficam fazendo você ter comportamentos condicionados e, portanto, não livres, né? Então, o desejo de viver um estado de presença pode fazer com que você venha a experimentar momentos de liberdade. O estado de presença é o estado de liberdade. Então, toda vez que você começa a olhar, quando você olha para uma cena e vai ficar comparando com algum passado, ou fica lembrando do passado, ou fica muito no passado, você entrou em imaginações, entrou em ideia, você entrou em frequência. Quando você fica, talvez, pensando num futuro, com medo do futuro, ou imaginando qualquer coisa, seja num futuro próximo ou em um futuro distante, você entrou em imaginações de novo, você não sabe o que vai acontecer. E aí você saiu do estado de presença. Então, sempre que você está no âmbito das imaginações, você está aprisionado a frequências, né? Aliás, eu não sei se dá tempo, mas a gente esqueceu de abrir o microfone. Né? Vamos, né, quem quiser ligar para a Rádio Vibe Mundial agora e tirar dúvidas sobre esse tema, os telefones da rádio são 11 São Paulo, 31710221, 3262-4490. Porque é um assunto que não necessariamente você entende exatamente logo de cara, né? Então, se você tiver dúvidas, você pode ligar para a gente agora. Tem um tempinho ainda, dá para responder rapidinho alguma pergunta que você queira fazer, tá bom? Tá, mas o que é importante ficar claro é que essa sensação que a gente fica buscando de liberdade, ela está um pouco além de simplesmente fazer tudo que você tem vontade. Aliás, é bastante além. É bastante além, né? Se eu tiver dinheiro, eu vou fazer tudo que eu quiser. Só que você vai fazer tudo que está aprisionado no seu sistema de crença, entende? Sim. Então, com dinheiro, sem dinheiro. E pior que isso, você vai continuar sentindo as mesmas coisas do seu sistema de crença. Vamos supor que você ganhe na loteria, né? Vou fazer tudo que eu quiser. Mas você vai continuar sentindo o que você está sentindo hoje, em qualquer coisa que você esteja fazendo, em qualquer lugar do mundo que você esteja, com qualquer pessoa que você esteja, você vai estar exercendo a sua sensação interna, que parte desse conjunto de crenças que gera uma frequência. Enfim, você está aprisionado na frequência. Porque a sensação interna, ela é uma resultante do que você pensa sobre você. Entende? Porque o que você é de verdade não está preso nisso. O que você não tem essa condição das crenças que foram estabelecidas. Entendeu? Exato. Então, se você olha para as coisas assim, com a mentalidade absolutamente aberta, para saber exatamente o que aqui está acontecendo, como você pode se colocar naquele momento, como é que você pode ser livre para atuar em cada momento, ser livre para ser você mesmo naquele momento, sabe? Por que você foi parar naquele momento? O que fez com que você estivesse ali, né? Se você estiver livre de tudo, você vai olhar no presente, no exato momento
Fala assim, tá, o que é que eu tenho que fazer aqui agora? E você vai se inspirar para agir, desde que você não esteja com uma mente pré-estabelecida para representar as suas crenças naquele momento, né? Uhum. Desde que você não esteja com uma mente pré-estabelecida para trazer como resultado as sensações que são sensações próprias, não suas, mas do que você estabeleceu para você, entendeu? Porque as sensações nossas verdadeiras são as sensações que são sensações da nossa hereditariedade de Deus. Então, isso é amor, é paz, isso é o nosso natural, tá? Quando a gente não está em paz, como ela falou, é porque a gente está em conflito. Que tipo de conflito? Porque o oposto da paz é o conflito. Onde está o conflito? O conflito é o conflito que eu tenho comigo mesmo quando eu não estou sendo aquilo que realmente eu sou. Quando eu não estou representando a verdade sobre mim, né? Quando eu estou representando coisas que eu acredito sobre mim, mas que não são verdades. Então eu tenho um conflito interno entre o que eu sou de verdade e o que eu estou pensando. E agindo como se eu fosse o que eu estou pensando. Entendeu? Então eu não me sinto autêntico. Entendeu? Eu não me sinto fiel a mim mesmo. Então isso é o que define todos os conflitos humanos. Sim. Então, né, lógico que nós trouxemos esse tema hoje sabendo que agir com liberdade no mundo é algo muito avançado, né? Nós podemos dizer que Jesus agiu com liberdade, né? Se quisermos uma referência do que é liberdade, porque foi alguém totalmente orientado por Deus, né? Ele falou, a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. A verdade sobre você fará com que você seja livre. Isso significa que está todo mundo aprisionado, né? Isso. Porque é uma frase bem generalizada. Então, Jesus nos mostrou que é possível ser livre para seguir a orientação de Deus. Porque se você está preso em alguma frequência, você já não consegue ser disponível para atender ao que Deus te pede. Então, Jesus foi totalmente livre para poder ser totalmente orientado. Esse é um caminho que estamos trilhando, né? Estamos no caminho, todos nós, para que um dia nós possamos vir a ser totalmente livres e disponíveis para sermos orientados por uma sabedoria maior. E porque, né, esse programa se chama Sabedoria na Prática, mas nos primeiros a gente explicou que sabedoria não é você saber tudo, é você estar justamente disponível para receber uma resposta, receber uma orientação, receber uma ajuda superior sobre como agir, sobre como olhar para as coisas, como ver a verdade em todas as coisas, porque em todos os lugares tem uma dádiva para você. Em todas as cenas tem um presente para você. Mas você só vai, assim como a palavra presente diz, você só vai receber essa dádiva se você estiver presente. Porque é na presença que você consegue enxergar tudo que tem naquela situação, né? Naquela conversa, naquela cena, naquela situação, para você como aprendizado e que vai te elevar ao ponto de um dia você vir a se sentir totalmente livre e totalmente uno com Deus. Ok, meus amores? Então, eu reforço o convite para vocês, né, conhecerem os conteúdos da Coexiste, conhecer a Coexiste. Nós temos muitas atividades gratuitas, tá bom? Então, fica ligado nas nossas redes para vocês saberem quando tem uma palestra gratuita, quando tem uma cineaula, que é uma atividade muito gostosa, que a gente assiste um filme juntos lá na sede da Coexiste, depois a gente comenta o filme e transforma numa aula vistas a um entendimento consciencial, né, de qualquer filme, a gente aceita qualquer sugestão. E nós temos o workshop, a Verdade Presencial, e o curso A Verdade Presencial, que já são cursos para quem quer ser um aluno matriculado, tá bom? Então, entra lá, coexiste.com.br no nosso site, ou procura Coexiste Conteúdo no YouTube e @coexisteoficial no Instagram, tá bom? Ok. E a gente se vê na semana que vem, e muita gratidão por vocês poderem permitir esse compartilhar. Ok? Fique com Deus e até semana que vem. Você acabou de ouvir Na Vibe Mundial.